como montar uma carteira de fundo imobiliário, porque é muito fácil. Pega o filé mignon do mercado. Você tem 3 ou 4 setores de filé mignon: fundo de tijolo de laje corporativa e renda urbana, fundo de tijolo de shopping, fundo de tijolo logístico, e aí os fundos de papel. E aí você pode fazer assim: 25% da sua carteira, um quarto em cada um deles, seria uma carteira mais conservadora, que ela teria mais tijolo, ou você pode fazer uma carteira que eu acho que para o iniciante é até melhor, e nesse momento eu acho que vai muito bem: metade papel e a outra metade nesses 3 setores. O que são fundos imobiliários? Pensa assim, você mora aqui em São Paulo, tem um shopping, você gosta de olhar o shopping. Uhum. Você vai no shopping, o que que tem dentro do shopping? Loja, Loja. O que que a loja paga para estar lá? aluguel, Aluguel. Esse aluguel ela paga para quem? o dono do Do shopping. shopping. Agora você, Duda, pode ter uma loja daquela, de repente você não tem grana para tanto. Você pode ter uma porta daquele shopping, uma janela, Tijolinho. um tijolinho daquele shopping? Pode. Por quê? Porque o shopping, ele não pertence a um dono, a uma pessoa rica. Ele pertence a um fundo. O que que é um fundo? É um negócio que tem um monte de gente com o mesmo objetivo. Todo mundo está ali querendo receber um pedacinho do aluguel. Para estar ali, você tem que comprar. Você compra um pedacinho, que é uma cota, um pedaço, uma cota, e por ter um pedaço, você faz jus ao proporcional do que ele vai receber de aluguel, de todos os lojistas. E aí você vai fazer igual quando eu expliquei isso para minha filha de 8 anos, eu falei: "Ó, você gosta do shopping X, Y, Z? Beleza, você tem cota desse fundo imobiliário. O shopping está movimentado?" Ela: "Poxa, tá. Tem bastante loja, e se tiver loja vazia?" Ela falou: "Ah, eu vou receber menos." Eu falei: "Exatamente." Aí ela me falou: "Ah, então eu só quero shopping que as lojas todas estão ocupadas e tem muita gente." Exatamente. Então o que você ganha é reflexo do aluguel que é distribuído, que todos os lojistas pagam, que a galera que está na praça de alimentação consome, no estacionamento está entrando e saindo muito carro. É isso que você, quando compra uma cota, você comprou, na verdade, um pedacinho daquilo ali. Só que você não precisa comprar de um shopping, tem múltiplos shoppings. Como criar um fundo imobiliário? Como é que você cria um fundo imobiliário ou um fundo de qualquer coisa? Uma gestora, que é quem vai fazer essa organização dessa bagunça junto com o administrador, que é quem vai conferir as contas para ver se está pagando certinho. Você chega lá, Duda, e fala assim: "Poxa, eu queria montar um fundo de investimento para a galera do Pobre Show." Hum. E aí você vai criar uma tese de investimento, uma ideia, fala assim: "Ó, a gente vai arrecadar uma grana e vai comprar um shopping." Aí você cria essa ideia de investimento e vai mostrar para o público. Só que aí o shopping tem que querer me vender. Eu tenho que falar primeiro: "Ó, eu vou criar um fundo, você topa vender 10%?" Ou então você constrói um shopping Você novo, pode construir. Ah, tá, também pode. tá. Mas aí você já combinou, já viu com o dono do shopping e fala assim: "Ó, vou montar o fundo e você vai me vender metade, pelo preço X." Aí você já assina um contrato e fala: "Ó, eu vou juntar o dinheiro, então você vai durante um ano você vai ter que me esperar." Assinou lá um contrato, beleza. Aí você vai falar para o seu público: "Olha, galera, tô montando o fundo, vai ser R$ 50 a cota, R$ 100 a cota, a gente vai com esse dinheiro comprar esse imóvel." E aí se todo mundo botar de fato dinheiro, o administrador, o gestor vai lá, vai comprar o shopping e vai passar a distribuir o dividendo. Como ganhar dinheiro com fundos imobiliários? O fundo imobiliário, ao investir, você pode ganhar dinheiro de 2 formas: com os dividendos que você vai receber todos os meses, ou se você vender uma cota com lucro. Uhum. Essa venda com lucro já é tributada em 20% e é isso, ações também têm um tributo deles e vendeu coisa com lucro, a não ser FII infra, você, não tem nenhuma isenção, você tem que pagar um imposto. Já os dividendos, existe uma isenção por lei para tentar incentivar o produto, porque os fundos imobiliários estão no mercado real, estão aí em shopping centers, em ativos em construção. Então,
Os dividendos que são distribuídos desse veículo, né, o fundo imobiliário, eles são isentos de imposto de renda. Tá. E essa isenção que sempre vem à tona, porque o governo sempre quer mais imposto, né? Ele é sedento por mais dinheiro, então ele tenta parar todas as arestas e para fazer com que o investidor ou todo mundo pague mais imposto. Só que, no fim do dia, quem investe em fundo imobiliário, 70%, né, ao contrário de bolsa de valores, você tem muito institucional, 70% é investidor pessoa física. Ou seja, você não vai, quando você tributa um veículo de fundo imobiliário, você está tributando um investidor pessoa física que tem um investimento médio dentro dos fundos imobiliários cerca de R$ 3.000, não é muita coisa. Então, esse debate vai e volta sempre, só que o que aconteceu nos últimos 2 anos? A gente teve o ingresso dos FIINFRAs na lei. Então, a lei do FIINFRA e do fundo imobiliário estão regidos pela mesma lei. E agora você tem uma força muito grande do agronegócio para não tributar o agronegócio. E como eles estão na mesma lei de FIIs, então agora, vamos dizer, o lobby é maior para que não tribute os dividendos nesse momento. Tá. E recentemente, né, teve uma questão que veio à tona, só que agora já vão deixar claro, né, na próxima assinatura, né, da próxima reforma, quando passar, né, por todos os ritos, que os fundos imobiliários vai estar claro que eles são isentos Mas de. já bateram o martelo mesmo? Já está resolvido, o Haddad inclusive falou várias vezes que os FIIs e FIAGROS não seriam tributados, e isso vai ser assinado agora, já está tudo meio que certo para cada um. Aí tem 2 tributações. Teve essa questão que vai ser assinada sobre um imposto dos aluguéis gerados, pagos aos fundos imobiliários, que o mercado, todo mundo estava dizendo que ia ter uma cobrança em cascata, e tem na reforma que o governo mandou o projeto de lei lá, que vai isentar o imposto de renda até R$ 5.000, que tem a ideia de tributar os ricos, só que nessa reforma os fundos imobiliários eles continuam isentos. Então, do imposto que o governo falou: "Ah, não, quem ganha mais de 600.000 por ano, 50.000 por mês, vai pagar imposto", não conta dividendo de fundo imobiliário. E dessa vez, o que que eles fizeram? Bom, eu não vou tributar o dividendo, mas eu vou tributar a receita do fundo, que é o quê? Se o fundo distribui 95% do lucro, se a receita diminui, se a receita é tributada, você tem um problema de diminuição do dividendo, que poderia afetar os dividendos, proporcionalmente ao imposto? Talvez não, porque você tem vários ganhos que você pode jogar para frente, esse imposto ia ser escalonado em 10 anos, então talvez nem sentiria, mas só que ninguém quer pagar mais imposto nunca, né, porque a gente já tem a maior carga tributária do mundo, então, já era bizarro, né, você ter que incluir isso, e num benefício que é muito pequeno em cima do montante de uma indústria que ainda está em crescimento. Como montar uma carteira de fundos imobiliários? Eu montei uma carteira de fundos imobiliários para os meus alunos, que a carteira inteira, 10 fundos, juntando a carteira, estava pagando quase 1%. E tinha fundo de tijolo, fundo de papel. Por quê? Porque o fundo de papel naturalmente paga mais. A do tijolo paga menos, você faz um mix, e não é difícil montar uma carteira. Dica para quem está começando: como montar uma carteira de fundo imobiliário, porque é muito fácil. Pega o filé mignon do mercado. Você tem 3 setores ou 4 setores filé mignon: fundo de tijolo de laje corporativa e renda urbana, fundo de tijolo de shopping, fundo de tijolo logístico, e aí os fundos de papel. E aí você pode fazer assim: 25% da sua carteira, um quarto em cada um deles, seria uma carteira mais conservadora, que ela teria mais tijolo, ou você pode fazer uma carteira que eu acho que para o iniciante é até melhor, e nesse momento eu acho que vai muito bem: metade papel e a outra metade nesses 3 setores. Porque juros altos é melhor fundo de papel? Não, Assim, eu acho que não. assim, juro alto. Preta no pobre, até que enfim eles discordaram. Então, o que que acontece? Que quando a gente fala de fundo de papel, a gente tem fundos de CDI e fundos de IPCA, fundos de inflação e fundos que pagam o CDI. Se o CDI está alto, esses fundos eles estão pagando mais. E talvez a inflação esteja num momento mais alto, então acaba pagando um pouco mais. Então, momento de juros mais alto é interessante? O melhor momento é quando os juros vão subir, que aí você surfa a alta do dividendo e a alta da valorização. Mas quando o juro está alto, também não é ruim.
Por quê? Porque se os juros caem, se a Selic cai, todo mundo aceita pagar mais caro nas cotas. Então, por mais que o dividendo possa cair um pouco, você ainda tem um equilíbrio. Eu acho que ter uma boa parte da carteira, se metade da carteira em fundos de papel, acaba te defendendo. Ah, mas o juro vai cair. O de tijolo tende a valorizar e pagar mais dividendo. Então, uma coisa acaba equilibrando a outra. Tá. Entendeu? Mas não sei o que o Dan. Vamos lá. Não, o estudo que o Mira falou, ele tá coberto de razão. Só que a gente teve uma janela aí que as coisas ficaram muito baratas. Teve uma pequena correção, mas ainda, por exemplo, fundo de tijolo, lajes comerciais, está pagando mais que o fundo de papel já com vacância. Então, na minha visão, esse momento é para você ter mais tijolo, porque você vai receber igual ao fundo de papel ou até mais, com ativos que estão com vacância já contratada e conhecida e com possibilidade de ocupar, aumentar o dividendo numa cota que você comprou muito barata nesse momento. O fundo de papel, sim, ele tende a ser um pouco mais conservador, porque você já sabe o que você vai receber, né? Tá contratado, a carteira lá paga IPCA mais X, tá dado aquilo. E aí, quanto mais barato você paga a cota, melhor. Mas só que como você tem uma renda fixa por trás, a cota não oscila tanto para baixo como os fundos de tijolos, que são ativos reais, caem nesses momentos de mercado mais oportunos. Então, tudo que o Mira falou está muito certo, só que para esses últimos meses, para esse momento, o fundo de tijolo Tá performando foi melhor. melhor para o carrego de longo prazo, que o fundo imobiliário é um produto de longo prazo, com um risco também relativamente menor. Tudo bem, os fundos de papel você tem 60 dívidas ali dentro, só que você também tem fundo de tijolo com 100 imóveis. Se é bom ter os dois. Por isso que é bom ter os 2. Vou ser 25 em cada um desses, ou 50% no papel, e aí 50 em tijolo. Fundo mais conservador da indústria, KNCR. o que é isso aí? É um fundo, ele é gigante, tem acho que uns 6 bi de patrimônio, 6 bilhões. Caramba. Ele é de renda fixa e ele segue o CDI. Papel. É, Tá. ele segue o CDI. E é da Quineia, que pertence ao Itaú, que, no meu ponto de vista, é a melhor gestora de fundos imobiliários. Ele é tão conservador dentro de fundos imobiliários que os outros fundos, quando tem dinheiro, bota dinheiro nele, compra ele lá e fala, é como se fosse a reserva de emergência dos outros, é o KNCR. Seria o tesouro direto dos fundos imobiliários, esse aí. Tipo, o mais seguro, mas não necessariamente o mais rentável. Ele empresta dinheiro a CDI mais prêmio. Então, é sempre CDI mais 1, CDI mais 1,5. Então, o que ele vai receber vai ser sempre acima da Selic, porque tudo que ele empresta é acima disso, entendeu? Mas ele pode dar ruim também. Pode Se dar não pagar em ele. momentos que a Selic... E quando a Selic estava 2%? Não, mas ele sempre vai pagar Selic? CDI Sempre. Então ele é quase que um fundo imobiliário de renda fixa. é quase... ele trabalha como um banco. Todo fundo imobiliário de papel é de renda fixa. Todo renda fixa imobiliária. Ele é como um banco, empresta dinheiro. Só que assim, mas a cota dele sempre vai ser, sei lá, R$ 100. Não, a cota vai subir e vai cair. Se a Selic for a 2%, como estava, se o fundo é CDI mais 1, ele vai pagar 3% no ano. Então vai falar, pô, tá perdendo para o FGTS aí. Então, que foi o que aconteceu dessa discussão, aí a cota ela caiu, mas agora a Selic, né, tá nos patamares bem altos, de 14. Não tá performando Então, bem. o fundo performou bem e recuperou tudo aquilo que havia perdido. Você iria no mesmo também? Eu iria no de tijolo, eu iria no HGLG, que acho que é um fundo que é gigante também, de contratos mais atípicos de longo prazo, de logística, e ele também vem vencendo aí nas janelas mais longas, IPCA mais 6, mas acho que todo mundo gosta de comparar, então eu iria nele também, e por ser ativo real, então, por exemplo, se der uma crise financeira, todo mundo tá ferrado, né, se tiver uma crise. Mas assim, você vai precisar ainda ter os galpões, se precisar ter as empresas que tem a Magazine Luiza, tem empresas de grande porte, né, já teve Americanas e já se provou, porque Americanas saiu e você consegue reocupar nesses empreendimentos que a Americanas saiu, então, eu iria em um fundo de tijolo só para fazer uma... Tem outra opção. E o HGLG, se você pegar histórico da indústria, sei lá, 10, 15 anos, talvez seja o melhor fundo, assim, considerando o passado, né? O futuro a gente não sabe, exato. Mas considerando o passado, eu acho que ele é o melhor fundo de imobiliário que já teve. Ele tem o quê lá? Tipo, esses galpões da estrada, Exato, galpão mercado logístico. logístico, lá. Isso. O e-commerce acelerou muito pós-pandemia o segmento logístico, e isso é fato. Isso foi construído muitos empreendimentos grandes
próximo das capitais, ou seja, que você precisa ter uma logística mais rápida para esses produtos, né, escoarem, e esse metro quadrado desses galpões mais próximos às capitais subiu demais, então tá bem valorizado. E o Gilson também faz uma coisa interessante, que ele vende, compra terreno, constrói, e aí depois ele fica alugado durante anos, aí quando ele vê a oportunidade ele vende, aí compra, então ele consegue fazer, assim, leva anos esse processo, mas ele também consegue ganhar dinheiro nesse processo de constrói, deixa alugado, deixa o negócio ficar bem sólido, todo mundo querer, aí ele vende. E isso foi feito com 5% que ficou retido no fundo. Então ele distribuiu os 95, com 5% ele desenvolveu um novo projeto que vai gerar mais receita para ele, que ele vai ganhar trade nesse valor. Meu negócio é comprar barato e esperar anos. A pessoa não tem pressa, tá de boa lá, só esperar mesmo, que é pensando na minha aposentadoria. Nenhum também. Não vê nenhum? É? Se você comprar e esquecer, nunca faça isso com nenhum tipo de produto que você vai fazer. Você compra e não faz mais nada. No fundo imobiliário, como que você faz? O Miro até já falou. Como você faz o seu patrimônio crescer? Você reinveste sempre que possível os rendimentos. Então, não tem como comprei uma cota aqui e vou esquecer, vou receber aquilo lá. Você pode fazer isso, Aham. mas você não vai trazer o poder dos juros compostos trabalhar ao seu favor. Você vai receber aqueles 10, 12% ao ano e você, vamos supor, você investe 100 cotas. Todo mês você vai receber uma cota para sempre. Quando você tiver 200 cotas, vai receber 2 e você vai aumentando o seu patrimônio dessa forma. Então, eu não acho que existe algum fundo imobiliário que eu possa comprar, esperar e não fazer nada. Só que produto fundo imobiliário é para você comprar, reinvestir em bons fundos e isso durante anos. Então, assim que você espera acontecer isso, é para todos os fundos bons. Porque se você comprou um fundo ruim, não fez análise, foi uma lábia aí de qualquer um, comprou algo ruim, você tem que vender imediatamente e ir para aquele fundo que é bom. Eu acho que se você vai seguir aquela ideia, aquela dica que eu te dei, os 4 setores principais, os maiores fundos de cada 3 fundos de cada um desses 4 setores logísticos, shopping, lajes, papel, os 3 maiores de cada um desses 4 dá 12 ativos, que segundo Markowitz é uma quantidade legal. Markowitz é um cara que ganhou Nobel de Economia por conta da ideia de diversificação de carteira, definição de fronteira eficiente, equilíbrio de carteira. Então 16 ativos é uma quantidade ok. Seguindo isso, você vai fazer essa diversificação e é esperar anos? Sim, é esperar anos, essa parte está correta, é um investimento de longo prazo e vou comprar barato. Mais importante comprar barato é comprar sempre. Então, o que o Dan falou, a disciplina, ela é mais importante do que você acertar o alvo. É. Que, eu vou acertar, as pessoas, elas têm essa necessidade, eu vou comprar o mais barato. Exato. Você nunca vai conseguir ter a bola de cristal para descobrir qual é o momento mais barato da história. Você pode comprar ali meses que você acha que está mais barato, pô, eu acho que está muito, muito barato, e você consegue. Eu uso análise gráfica para tudo, para fundo imobiliário bem menos, mas assim, pô, tá num ponto aqui que realmente eu acho que agora ele vai voltar a subir. Você pode fazer um pouco disso, mas mais importante do que isso é, todo mês, a disciplina, ela é a maior inimiga da ganância do que qualquer outra coisa, e é o que mais gera frutos no longo prazo. Você vai ter a disciplina todo mês, cai o salário, vai lá e compra. Cai o salário, vai lá e compra. É isso que vai fazer as pessoas ficarem ricas. E é até bom no aspecto emocional, né? Tipo assim, vai, por exemplo, Bitcoin. Eu compro todo mês. Cara, não interessa se ele bater o recorde, se você tá no pior ou se você tá mediano. Eu vou comprar todo mês, que tem gente que fica agoniada. Será que eu devo comprar? Aí não compra. Aí quando cai, será que vai cair mais? Não compra. Aí no final das contas, não começa nunca, não investe nunca. Eu acho que fala de DCA, né? Aquela estratégia do DCA, né? Cost average. Compre. Caramba, como que é? Como que é? Dollar cost average. Cara é britânico, raiz, hein, mano? Compra todo mês, o mesmo valor. Se tiver em queda, você vai comprar mais, né? Mas o valor é o mesmo, né? Você vai comprar mais em quantidade. Eu acho que é bom, né? Porque você nunca sabe, né? Essa ideia, ela é perfeita, só que ela só funciona em ativos de qualidade. O tiro, se você comprar um negócio ruim, você vai cada vez comprando, Barato vai reduzir o seu preço médio cada vez. O negócio custava R$50, hoje custa 1 centavo.